Olá pessoal, nós faremos agora a correção do Exame Nacional de Acesso ao Prof. Letras, exame realizado em 2025 para a turma de 2026. Para responder às questões 1, 2 e 3, considere o texto abaixo. O componente Língua Portuguesa da BNCC dialoga com documentos e orientações curriculares produzidos nas últimas décadas, buscando atualizá-los em relação às pesquisas recentes da área e às transformações das práticas de linguagem ocorridas nesse século, devidas em grande parte ao desenvolvimento das tecnologias digitais da informação e comunicação. Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, já assumida em outros documentos, como os parâmetros curriculares nacionais, para os quais a linguagem é uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica. Um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade nos distintos momentos de sua história. Tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho e as perspectivas enunciativo-discursivas na abordagem, de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem, em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias e semioses. Primeira questão. Com base na leitura do texto, infere-se que opção correta, pessoal, letra D de dado, né, pessoal? A BNCC assume uma concepção de linguagem em consonância com o que já estava posto nos PCN, como uma atividade intersubjetiva, social, histórica, né? Vejam só, o texto da BNCC diz claramente que assume essa perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, que já está presente nos PCN. Depois traz a definição dos PCN, né, afirmando que a linguagem é uma forma de ação entre pessoas, voltada para uma finalidade, situada em práticas sociais e em determinados contextos históricos. Ou seja, não é aqui uma visão de linguagem neutra ou apenas estrutural. É uma visão de linguagem como prática social, intersubjetiva e histórica, né? Então, quando essa alternativa está afirmando que a BNCC assume uma concepção de linguagem coerente com os PCN, entendendo a linguagem como uma atividade intersubjetiva, social e histórica, ela está simplesmente traduzindo o que o texto diz, mas com outras palavras. Por isso, essa alternativa é a que melhor está, digamos, dialogando com o texto, né, e com a concepção enunciativo-discursiva. A letra A, ela está falando que os documentos e orientações são suficientes para o ensino. Veja aqui que o texto em nenhum momento usa essa ideia de suficiência, né? Ele diz que a BNCC dialoga com esses documentos e atualiza alguns pontos, mas não afirma que sozinhos eles vão resolver tudo. A B diz que a concepção de linguagem é essencialmente semiótica e midiática. O texto ele até reconhece a importância das tecnologias digitais e das mídias, mas o eixo central aqui é a perspectiva enunciativo-discursiva. Reduzir essa concepção a algo midiático, né, essencialmente semiótico, é distorcer o foco que a gente encontra nesse texto. Na alternativa C, né, a gente encontra que as tecnologias são norteadoras do ensino, como se fosse aqui o eixo principal, né? No texto, as TDIC aparecem como fatores que transformam as práticas de linguagem, mas não como o centro da concepção de linguagem. A ideia de norteadoras, né, acaba exagerando o papel das tecnologias em relação ao que está escrito no trecho da BNCC, tá bom? Portanto, pessoal, opção correta, letra D de dado. Segunda questão. Analisando o segundo período do texto, há uma concepção. Opção correta, pessoal, letra A, de linguagem adotada pela BNCC, que se encontra entre aspas, uma vez que é uma citação direta dos PCN, né? Veja, o período começa com assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem, né? E vai até a citação dos PCN, né? Para os quais a linguagem é uma forma de ação interindividual orientada para uma finalidade específica.
um processo de interlocução que se realiza nas práticas sociais existentes numa sociedade, nos distintos momentos de sua história. A gente pode perceber aqui, né, que o foco é a linguagem, né, não o texto. E mais, essa definição ela está entre aspas, por quê? Porque é uma citação direta dos PCN, tá bom? A letra B está falsa, né? Ela fala em concepção de texto, dizendo que a BNCC ela passa a colocar o texto como sendo uma unidade de trabalho de forma inédita. Isso até aparece no parágrafo seguinte, né, quando a gente tem tal proposta assume a centralidade do texto como unidade de trabalho. Mas não é o que está acontecendo no segundo período. A questão é bem específica. É o segundo período e nele o foco é linguagem e não texto, tá bom? A letra C, ela também fala em concepção de linguagem, mas ela diz que predomina o diálogo face a face. Observe aqui que na definição dos PCN não aparece nada restringindo a linguagem, né, a esse diálogo presencial. O que aparece é a forma de ação interindividual, processo de interlocução, práticas sociais, distintos momentos de sua história. Ou seja, é uma concepção ampla, social, histórica. Isso não está limitado, né, à conversa cara a cara, tá bom? A opção D, ela fala de texto, né, dizendo que seria uma concepção de texto que favorece o diálogo entre interlocutores. De novo, pessoal, isso não é o foco do segundo período. Aquele trecho está definindo o que é linguagem, segundo os PCN, e não discutindo aqui o papel do texto como uma unidade de trabalho, tá bom? Portanto, opção correta, pessoal, letra A. Terceira questão. Considerando o segundo parágrafo do texto, analise as assertivas abaixo. 1. Há uma elipse do verbo relacionar na segunda oração do período. Correto, né, pessoal? Veja, depois de forma a sempre relacionar, aparecem aqui dois blocos que estão coordenados. Os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem. Em termos aqui de sentido, né, a gente teria algo como relacionar os textos a seus contextos de produção e relacionar o desenvolvimento de habilidades ao uso significativo da linguagem. Então, esse verbo relacionar, ele está escrito apenas uma vez, mas ele vale para esses dois segmentos. Na segunda parte, ele está subentendido, né? E é justamente o que nós chamamos de elipse, né? Ou zeugma do verbo, tá bom? Portanto, a 1 está correta. 2. A locução adverbial de forma A estabelece uma relação de conformidade. Falso, né, pessoal? Vejam só. Conformidade é a ideia de acordo com, conforme, segundo, né? Mas nesse período aqui, né, de forma a sempre relacionar, a gente tem uma finalidade, um objetivo. É como se a gente estivesse dizendo com o objetivo de sempre relacionar. Então, não há ideia aqui de conformidade. O que nós temos aqui é uma espécie de propósito, tá bom? Então está falsa. 3. A expressão de forma a pode ser substituída adequadamente por de maneira a. Verdadeiro, né, pessoal? Se a gente fizer essa troca mentalmente, nesse período, ele continua com o mesmo sentido de finalidade, de maneira a sempre relacionar. Então, essa estrutura sintática ela se mantém e o valor semântico também, né? As duas locuções elas funcionam nesse contexto como marcadores de finalidade. Portanto, está correta. 4. O pronome seus tem como referentes produção e desenvolvimento. Falso, pessoal. Vejam só. O trecho aqui é relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades. Esse seus aqui ele está concordando em gênero masculino, né,
e também no número, né, o plural aqui. Quem no trecho anterior é masculino plural? Justamente textos, tá bom? Produção é feminino singular, né? Desenvolvimento é masculino singular. Então, seus contextos de produção, os contextos de produção dos textos, e não da produção e do desenvolvimento, tá bom? Então, a 4 está incorreta. Portanto, pessoal, nós devemos marcar a letra D de dado. 1 e 3 estão corretas. Para responder às questões de 4 a 8, considere o gráfico, a fotografia e a sequência de quadrinhos reproduzidos a seguir. Temos aqui um gráfico, né, do desmatamento, série histórica de janeiro. Temos uma fotografia, né, e uma sequência de quadrinhos. Com base na análise do gráfico, é correto afirmar que... Opção correta, pessoal, letra A. Configura-se como gênero discursivo textual, exigindo uma leitura que também considere a relação entre traços e números. Vejam, o gráfico é, sim, né, um gênero discursivo textual. Ele organiza informações, a gente percebe aqui uma linguagem visual, né, as barras, temos aqui as linhas, né, os eixos, né, os números, e precisa ser lido e interpretado. Essa alternativa A, ela está justamente trazendo essa ideia, né, de que para ler um gráfico não basta a gente bater o olho, né? É preciso a gente considerar a relação entre traços e números, os eixos, a legenda, o título. O gráfico é um texto multimodal, ele exige uma leitura atenta, né? Por isso, ela está correta. A alternativa B está falsa, né? Ela traz uma ideia muito problemática, né? Ela diz que, por ser texto não verbal, o gráfico não se configura como texto a ser lido em aula de língua portuguesa. Essa visão, ela é contrária ao que a BNCC defende, né? E ao que costumamos trabalhar, né, com os multiletramentos. A BNCC ela inclui explicitamente gráficos, tabelas, mapas, infográficos, como sendo objetos de leitura em língua portuguesa. Então, essa alternativa ela é um exemplo clássico de concepção restrita de texto, que acaba excluindo imagens, né, outros modos de significar. Então, ela está errada. As alternativas C e D, elas acabam se equivocando na leitura dos dados, né? A C afirma que os dados apresentados mostram um declínio no desmatamento entre os anos de 2020 e 2021 no Brasil, né? Quando a gente olha aqui com calma as barras do gráfico nesses anos, né, a gente percebe que essa leitura, né, ela não corresponde ao que está no desenho, né, porque esse declínio de fato não aconteceu. É aquele tipo de pegadinha em que a banca coloca um enunciado aparentemente razoável, né, mas acaba distorcendo os números, tá bom? A letra D diz que o desmatamento mantém-se no mesmo patamar nos últimos 10 anos, né? Se vocês observarem aqui o conjunto gráfico, vocês vão ver que as barras elas estão oscilando, né? Elas oscilam com anos de alta e anos de queda, né? Então, não dá para a gente dizer que tudo ficou no mesmo patamar, né? Essa alternativa ela tenta transformar uma série de dados que são variáveis, né? É uma espécie de linha reta imaginária. Por isso, ela está em desacordo com o que o gráfico está mostrando, tá bom? Portanto, pessoal, opção correta, letra A. Quinta questão. A fotografia é um texto que... Opção correta, pessoal, letra B de bola, né? Deve ser lido considerando que a imagem produz sentido tanto quanto um texto verbal, né? A fotografia ela é um texto não verbal, né? Ou um texto multimodal, quando ela vem combinada com palavras. Ela transmite informações, constrói pontos de vista, ela pode emocionar, argumentar, denunciar, né?
Assim como um texto escrito, a fotografia, ela seleciona um recorte da realidade. Ela é o resultado de escolhas, né? A gente pode falar de enquadramentos, de foco, de ângulo, né? Ela precisa ser interpretada dentro de um contexto, tá bom, pessoal? Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. A alternativa A está falsa, né? É menos complexo que um texto verbal e por isso não exige maior esforço para sua compreensão. Essa visão é ingênua, né? Muitas vezes ler uma imagem é tão ou até mesmo mais complexo do que ler um texto verbal, né? Há fotografias cheias de camadas de sentido. A gente pode identificar ironia, uma denúncia social, uma crítica política, né? A leitura de imagens, ela exige conhecimentos de mundo, de cultura, né? Um contexto histórico, tá bom? A C também está falsa, né? Tem sentido apenas quando acompanhado de um texto verbal, uma vez que sua função é somente ilustrativa, né? Muitas fotografias elas têm um sentido por si mesmas, né? Fotojornalismo, os retratos, as capas de revista, né? Imagens de denúncia. A função da imagem nem sempre é só ilustrar algo escrito, né? Muitas vezes é a fotografia que centraliza o sentido e o texto verbal vai complementar, tá bom? A D também está falsa. Deve ser objeto de análise apenas em aulas de arte, né? Em aula de arte, porque apresenta cor, foco, brilho, enquadramento. Falso, né? A fotografia ela pode e na verdade deve ser analisada na língua portuguesa, né? Quando a gente trabalha com gêneros multimodais, né? Pode ser trabalhada na disciplina de história, quando a gente fala de memória, registros de fatos. É muito utilizada também na geografia, na sociologia, né? Então, reduzir o estudo da fotografia apenas à aula de artes acaba empobrecendo o trabalho com a leitura de imagens, né? Contrariando essa perspectiva de multiletramentos, tá bom? Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra B de bola. Sexta questão. A sequência de quadrinhos configura-se como uma opção correta, pessoal, letra C de casa, né? Tira, exigindo uma leitura que considere a relação entre linguagem verbal e a não verbal, né? Essa sequência mostrada aqui é um quadrinho curto, né? Uma sequência horizontal com personagens fixos. Aqui a gente vê o famoso Armandinho, né? Típico desse gênero tira, né? Como em toda tira, o sentido não está só nas palavras dos balões, a gente vê também nas expressões faciais das personagens, nos gestos, né? Para compreender esse efeito de sentido, né? O leitor ele precisa articular a linguagem verbal, que são as falas, né? E a linguagem não verbal, que são as imagens, né? Exatamente o que o enunciado da alternativa C está destacando, tá bom? A alternativa A está falsa. Ela diz: tira, que apresenta personagens infantis discutindo de forma lúdica e sem reflexão mais complexa o desmatamento. Até é verdade que há personagens infantis e esse tom lúdico, né? Mas não é sem reflexão complexa, né? Então, a tira aqui, ela está fazendo uma crítica ambiental muito clara, tá bom? O erro dessa alternativa está justamente em minimizar a dimensão crítica e reflexiva, tá bom? A B também está falsa, ela traz charge, demandando do leitor uma leitura crítica. Charge é um gênero ligado geralmente, né, a fatos políticos, fatos jornalísticos que são específicos, né, figuras públicas. Né. Aqui a situação é mais universal, é mais recorrente, né, que é basicamente o desmatamento, com personagens fixos de quadrinhos. Né, configura uma tira e não uma charge. A opção D também está falsa, porque ela está trazendo aqui também charge, né, que motiva mais os alunos a desenvolverem o hábito de ler devido ao uso da imagem. Né? Então, de novo, charge não condiz com essa forma, né, e nem com o tipo de texto. A charge, ela de fato motiva os alunos a desenvolver esse hábito de ler, né, devido ao uso da imagem. Mas está equivocada porque está atribuindo aqui
a denominação de charge, né? Mas não é uma charge, tá bom? Então, pessoal, a opção correta dessa questão é a letra C de casa. Sétima questão. Comparando o gráfico, a fotografia e a sequência de quadrinhos, avalie as assertivas abaixo. 1. Os três textos tecem uma relação dialógica, evidenciando que uma mesma temática pode ser abordada sob diferentes perspectivas em gêneros discursivos, textuais diversos. Correto, né? Os três textos, eles tratam do mesmo tema, desmatamento na Amazônia, né? Então, cada um faz isso em um gênero diferente. A gente tem o gráfico, né, trazendo esses dados quantitativos, na série histórica, né? A fotografia, com essa imagem de impacto, né, apelando para esse aspecto emocional, nessa denúncia visual. E a tira, né, ela faz uma crítica em um tom de humor, de ironia, com personagens, essa fala coloquial, né? Então a gente tem essa relação dialógica entre textos de gêneros distintos, abordando a mesma temática sob perspectivas diferentes. 2. Os três textos podem ser objeto de análise em sala de aula, propiciando aos alunos o acesso a diferentes abordagens de um mesmo tema. Correto também. Do ponto de vista do ensino de língua portuguesa e da BNCC, né, faz todo sentido, né, porque o professor ele trabalha com gráficos, né, e a gente vai ter aqui o letramento estatístico, né, a leitura de dados. Vamos ter também as fotografias, né, a leitura de imagens, análise crítica da mídia. E os quadrinhos, né, trabalhando bastante essa questão da multimodalidade, que é a linguagem verbal mais a linguagem não verbal. Encontramos também o humor, a crítica social. Então, eles juntos, eles permitem comparar formas de dizer sobre o desmatamento e ajudam o aluno a perceber o ponto de vista, o efeito de sentido, o propósito comunicativo, tá bom? Então, está correto. 3. A fotografia e a sequência de quadrinhos são mais compreensivas porque a imagem informa mais do que um texto verbal. Falso, pessoal. Essa ideia de que a imagem informa mais do que o texto verbal ela é equivocada. Em alguns casos, a imagem ela diz mais, mas em outros, o verbal ele diz mais. Então, na maioria dos casos, o que a gente vai ter é um complementando o outro, né? No caso do gráfico, por exemplo, a gente encontra aqui informações muito precisas, né? Esses percentuais, os anos, né? A evolução, que não aparecem nem na foto e nem na tira. Além disso, dizer que são mais compreensivas porque são imagens, isso acaba simplificando demais o processo de leitura. Ler imagens exige interpretação, conhecimento de mundo, né? Uma leitura crítica, tá bom? Então essa 3 está falsa. 4. O gráfico é a sequência de quadrinhos, tem propósito comunicativo semelhante, qual seja de informar o leitor sobre o desmatamento na Amazônia. Falso. O gráfico ele tem propósito predominantemente, né, informativo, mostrar dados de desmatamento ao longo do tempo, né, e de uma forma objetiva. A tira aqui, ela até informa, né, sobre o desmatamento, mas o seu foco principal aqui é criticar, é gerar uma reflexão, né, é denunciar mais de uma forma irônica. Então, o propósito comunicativo da tira é mais crítico e argumentativo, né, do que simplesmente informar, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui como alternativa correta a letra A, né? A 1 e a 2 estão corretas. Oitava questão. Na sequência de quadrinhos, no segundo e terceiro quadrinhos, opção correta, pessoal, letra C de casa, né? A palavra fonte, mesmo em elipse no terceiro quadrinho, apresenta dois sentidos diversos, né? Veja, na tirinha acontece o seguinte movimento de sentidos, né? No segundo quadrinho, alguém pergunta algo do tipo: qual é a sua fonte? Então, aqui, fonte de informação, né? De onde vieram os dados ou as notícias sobre o desmatamento, né? Que a gente tem esse sentido típico de língua escrita jornalística, né? Científica, né? Fonte confiável,
fonte de pesquisa, né? No terceiro quadrinho, essa palavra fonte, ela não aparece escrita, ela está subentendida, né, por meio da elipse. A imagem e o contexto indicam um outro sentido de fonte. Pode ser fonte de vida, fonte de recursos naturais, né? Uma fonte ligada às árvores, às matas, que são justamente aquelas que estão sendo destruídas, né? Então nós temos aqui dois sentidos diferentes para a mesma palavra fonte. Fonte de informação, né? Quem foi que disse isso? Né? De onde ele tirou isso? E fonte de vida, fonte de recursos, né? Que está associada aqui às árvores, né? Às matas, tá bom? Então veja que a banca ela quer que você perceba essa brincadeira meio que semântica, né? A mesma palavra em contextos distintos e com apoio aqui da imagem, né? Acaba gerando sentidos diferentes, tá bom? Então, opção correta, letra C de casa. A opção A está falsa, né? A locução verbal querer está flexionada no presente no modo imperativo, né? Querer não é locução verbal, é um verbo aqui. O modo imperativo em português não se forma com o infinitivo querer, né? Ele se forma com queira olhar o gráfico, né? Queiram ver os dados, né? O que aparece aqui na tirinha não é querer no imperativo. Então a descrição gramatical aqui dessa alternativa está falsa, né? A B também está incorreta, né? A expressão atá é informal e expressa concordância com o que foi enunciado. Essa expressão atá é de fato informal. Mas no uso cotidiano, né, geralmente ela traz uma carga irônica, né, ou de descrença, algo como, ah, sei, né, ah, até parece, né. Então, no contexto aqui da tirinha, né, dessa crítica ao desmatamento, o efeito ele é muito mais de questionamento, né, de ironia, do que propriamente de concordância, né. Então, essa alternativa ela está forçando uma leitura literal, né? Ignorando esse valor pragmático, esse valor irônico, tá bom? A D também está falsa. O pronome elas tem como referente a palavra matas, que se encontra no primeiro quadrinho. Embora matas seja aqui um substantivo feminino no plural, né, e em tese ele poderia ser retomado, né, por elas, o referente de um pronome é definido pelo contexto semântico e pelo que está sendo focalizado no discurso. Nessa tirinha aqui, o elas não retoma matas de forma tão direta como essa alternativa está nos trazendo, né? O foco aqui está na relação fonte e algo que está sendo mostrado, indicado na imagem. Pode ser as árvores, a natureza, o cenário, né? E não uma simples retomada gramatical mecânica. As árvores, a natureza, né? O cenário estão secando nesse sentido, né? Então, seriam esses elas, né? As fontes das árvores, da natureza. Então, árvore, natureza e cenário são vistos como fontes, né? Então, essas fontes estão secando, né? E não as matas, tá bom? Então, pessoal, a alternativa correta dessa questão é a letra C de casa. Para responder às questões de 9 a 13, considere o texto reproduzido a seguir. Os conhecimentos sobre a língua, as demais semioses e a norma padrão não devem ser tomados como uma lista de conteúdos dissociados das práticas de linguagem, mas como propiciadores de reflexão a respeito do funcionamento da língua no contexto dessas práticas. A seleção de habilidades na BNCC está relacionada com aqueles conhecimentos fundamentais para que o estudante possa apropriar-se do sistema linguístico que organiza o português brasileiro. Alguns desses objetivos, sobretudo aqueles que dizem respeito à norma, são transversais a toda a base de língua portuguesa. O conhecimento da ortografia, da pontuação, da acentuação, por exemplo, deve estar presente ao longo de toda a escolaridade, abordados conforme o ano da escolaridade. Assume-se, na BNCC de Língua Portuguesa, uma perspectiva de progressão de conhecimentos que vai das regularidades às irregularidades e dos usos mais frequentes e simples aos menos habituais e mais complexos. Nona questão.
O primeiro período do texto aborda uma perspectiva de que, opção correta, pessoal, letra D de dado, né? Os conhecimentos sobre o funcionamento da língua não devem ser dissociados das práticas de linguagem e de seus contextos de uso, né? Ou seja, não é para tratar os conteúdos de gramática como uma listinha solta, né? É para trabalhar esses conhecimentos articulados às práticas de linguagem e aos contextos de uso. Percebam que essa opção, ela retoma a ideia de que conhecimentos sobre língua, semioses e norma padrão não devem ser pensados como conteúdos isolados, né? Devem ser trabalhados junto com as práticas de linguagem em situações reais de uso, né? Isso bate diretamente com o trecho, né? Não devem ser tomados como uma lista de conteúdos dissociados das práticas de linguagem, mas como propiciadores de reflexão no contexto dessas práticas, né? Então, essa alternativa ela é a única que reflete de forma correta a perspectiva do primeiro período, tá bom? A opção A está falsa, né? A norma padrão deve ser ensinada progressivamente, enfocando-se as regularidades em detrimento dos usos menos habituais, né? Aqui está misturando ideias do final do parágrafo, né? Progressão dos conhecimentos do mais simples ao mais complexo, com esse recorte que não aparece no primeiro período. O primeiro período ele fala de não dissociar conhecimentos das práticas de linguagem. Fala também de reflexão sobre o funcionamento da língua em contexto. Não diz que a norma padrão ela deve ser ensinada em detrimento dos usos menos habituais, tá bom? A B também está falsa, né? O texto ele até menciona mais adiante, né, ortografia, pontuação e acentuação, mas isso vem depois, né? E não como uma prioridade absoluta, mas como parte dos conhecimentos que devem estar presentes ao longo da escolaridade. No primeiro período aqui, não há nenhuma hierarquia dizendo que essas áreas devem ser priorizadas em relação às demais. Focar só nisso vai contra a ideia central do período, que é justamente articular conhecimentos de língua e práticas de linguagem, e não reduzir o ensino a regras ortográficas. A C também está falsa, né? Porque essa formulação aqui, ela puxa outra parte do texto, né? A seleção de habilidades da BNCC e a apropriação do sistema linguístico. Mas o primeiro período, ele não fala de ao longo de toda a escolaridade e nem restringe a apropriação do sistema linguístico apenas ao ensino da norma padrão. De novo, pessoal, o foco do primeiro período é a relação entre conhecimentos e práticas de linguagem, e não a linearidade da escolaridade e nem só a norma padrão, tá bom? Então, alternativa correta, letra D de dado. 10ª questão. Sobre os elementos linguísticos em destaque no texto, analise as assertivas abaixo. 1. O elemento linguístico 1 tem função adversativa em relação ao que foi enunciado anteriormente. Correto, né, pessoal? Veja aqui, o elemento mas, né? A gente está focando aqui no elemento mas. Não devem ser tomados como a lista de conteúdos dissociados das práticas de linguagem, né, mas como propiciadores de reflexão, né? Esse mais aqui ele está contrapondo duas perspectivas, né? Não ver os conhecimentos como lista de conteúdos dissociados, e sim como propiciadores de reflexão. Então, a gente está exercendo aqui uma função de conjunção adversativa, né? Marcando esse contraste, essa correção de ponto de vista. Então, essa primeira está correta, né? 2. O elemento linguístico 2 é um pronome demonstrativo que, considerando a norma padrão, deve ser substituído por destas, por estar em retomada de referente próximo. Falso, né, pessoal? Aqui, esse elemento 2 é o dessas, né? Veja, no contexto dessas práticas. De fato, o dessas aqui é um pronome demonstrativo, está retomando práticas de linguagem, né, que foi mencionado um pouco antes. Mas essa afirmação de que pela norma padrão
dessas deveria ser substituído por destas, né? Está equivocado. Na tradição gramatical é muito comum a gente associar este, esta, estes, estas, né? A algo mais próximo, né? Ou algo que ainda vai vir, né? Ainda vai acontecer. Seria uma catáfora, né? O esse, o essa, o esses e essas, a gente já teria algo mencionado, né? Teríamos aqui uma anáfora. Como práticas de linguagem já foi mencionado, né? Dessas práticas está perfeitamente adequado à norma. Não há obrigatoriedade de troca para destas, né? Então, a justificativa dessa assertiva aqui ela está falsa, tá bom? 3. O elemento linguístico 3 é um advérbio que pode ser substituído sem comprometimento do sentido por principalmente. Então, o elemento 3 aqui é sobretudo, né? Correto, né, pessoal? Alguns desses objetivos, sobretudo aqueles que dizem respeito à norma, são transversais, né? Sobretudo aqui é um advérbio com valor de destaque, né? De ênfase. Ele equivale a especialmente, principalmente, né? Então, a substituição por principalmente acaba preservando o sentido, né? Alguns desses objetivos, principalmente aqueles que dizem respeito à norma, então não há aqui alteração relevante de valor semântico, tá bom? Então a 3 está correta. 4. O elemento linguístico 4 é uma conjunção que pode ser substituída sem comprometimento do sentido, por assim como, né? O elemento 4 aqui é conforme, né? Então tá falso, né? Veja, deve estar presente ao longo de toda a escolaridade, abordados conforme o ano da escolaridade. Esse conforme aqui ele tem a ideia de acordo com, segundo, em função de, né? Assim como tem uma função de adição, né? De comparação, tá bom? Então, se a gente trocar abordados, assim como o ano da escolaridade, fica estranho, ele acaba perdendo valor, né? Esse valor de conformidade, tá bom? Então, a substituição proposta é que ela não preserva o sentido, então está falsa, tá bom? Então, pessoal, nós devemos marcar aqui nessa questão a opção B de bola, né? 1 e 3 estão corretas, ok? E a gente termina aqui a primeira parte de correção deste exame. Bons estudos a todos e até a próxima.